Só que aí eu te pergunto, o que protege o verniz? E seja muito bem-vindo ao nosso terceiro vídeo aqui no canal. Deixa eu separar aqui minha colinha. Eu dei uma colinha, verdade? Vai entender. Voando aqui. Foi. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre vitrificador. Só que antes de falar e entrar nesse assunto de vitrificação, eu quero que você entenda um pouquinho sobre como que funcionam as camadas sobre a pintura, tá? A gente fala sobre a pintura do carro, só que a gente fala como um todo. Na verdade, tem várias camadas por aí. Deixa eu te explicar. E sim, eu vou usar um caderno para te explicar sobre as camadas de uma pintura. A gente fala sobre pintura do carro e tal, a gente fala como um todo, só que na verdade ela tem algumas camadas até completar esse generalismo que a gente usa para falar sobre a pintura, tá? Então, basicamente, esse caderno aqui vai representar a lata nua e crua do carro. A lata mesmo. Imagina que isso aqui seja um capô, tá? Vamos lá. A primeira camada que vem sobre a lata é o primer. Esse primer ele vai ter duas funções: corrigir os defeitos que a lata tem, algumas imperfeições ali, e dar uma resistência física para essa lata, entendeu? Então, às vezes, quando a gente vê um pique de pedra, bater uma pedrinha no capô, quando passa ali do verniz e da tinta, ela chega no primer e ele não deixa chegar na lata, porque ele tem uma flexibilidade. Então, primeira camada aí, o primer. A segunda camada é o que dá cor no carro, já seria a tinta. Então, o primer tem que estar muito bem aplicado e preparado para receber a tinta, para não ter ali um problema de, às vezes, não pegar a cor não corar, ficar algumas manchas, enfim. Temos a tinta. Cadê a tinta aqui? A tinta. Então, já temos duas camadas sobre a lata do carro. Enfim, chegamos à terceira, que é muito conhecida, o verniz. Verniz. Terceira camada. Basicamente, essas são as três camadas que compõem aí a pintura do carro. O verniz, ele é o responsável pelo brilho, tá? A tinta, normalmente, ela é fosca, ela não tem brilho nenhum. O verniz que é responsável por isso. E ele serve para proteger raios solares, enfim, ações do tempo, o que está por baixo dele. No caso, a tinta e o primer. Então, basicamente, a primeira camada sobre a lata é para dar resistência ao que vai vir depois. Resistência à lata. A tinta, propriamente dita, apenas para dar cor, e o verniz protege o resto. Só que aí eu te pergunto, o que protege o verniz? O verniz, apesar de proteger tudo que está por baixo dele, ele ainda assim sofre danos. Principalmente por ele ser a primeira camada em contato com a superfície. Então, todo dano que acontecer naquela pintura propriamente dita, como um geral, vai acontecer primeiro no verniz, que é responsável pela proteção da tinta, pelo brilho do carro e o aspecto que a gente conhece, o aspecto que a gente vê quando a gente passa em frente a qualquer loja de carros. E é aí que entra o vitrificador. É aí que vai entrar o vitrificador como uma quarta camada de proteção. Uma proteção sobre o que protege tudo que está por baixo, entendeu? O vitrificador basicamente vai formar uma camada sólida por cima de todas as outras ali, e a partir daí é ele que vai ter um contato direto com o que está na superfície, não mais o verniz. Então toda a ação que acontecer naquela pintura vai acontecer primeiro no vitrificador, antes de passar para o verniz. Bom, tem muita gente que fala por aí que o vitrificador não vai deixar mais o carro riscar, vai blindar o carro. Na verdade, isso não existe, tá? Na verdade, o que acontece é que o vitrificador ele acaba virando ali uma camada de sacrifício. Então, por exemplo, um cocô de passarinho que caiu sobre a pintura, antes daquela ação agir diretamente no verniz, ele vai agir no vitrificador. Claro, se ficar muito tempo ali, ele vai passar do vitrificador e vai chegar no verniz, vai danificar também, tá? Só que, se não tivesse o vitrificador ali, ele agiria diretamente no verniz e passaria diretamente para a tinta. Então, já seria um problema bem maior, a maior parte das vezes, caso de repintura, tá? Então, basicamente, seu carro vai riscar do mesmo jeito, se você lavar do jeito errado, da forma incorreta. Seu carro vai ficar manchado de cocô de passarinho, se você não fizer as lavagens e deixar durante muito tempo ali. Então, o que basicamente é a vantagem? Você tem um tempo maior e uma proteção extra, uma camada extra por cima daquela pintura, antes de qualquer dano se tornar permanente.
E essa, então, é a grande vantagem em relação do vitrificador às outras proteções. Não só em questão de durabilidade, que eu vou falar aqui também já já, mas por conta dele formar essa camada sólida, essa camada extra de proteção sobre o que está por baixo dele. Então, no caso, eu protegeria o verniz, a tinta e o primer, assim como a lataria do carro, a pintura como um todo, tá? Uma camada de sacrifício. Ceras e selantes têm uma proteção legal, têm uma proteção sensacional também, só que elas não têm essa resistência física que o vitrificador já vai proporcionar. Em questão da durabilidade, temos uma infinidade, principalmente com o mundo de marcas que a gente tem por aqui hoje, tá? Aqui, por exemplo, eu costumo trabalhar com duas linhas diferentes, duas marcas diferentes. A primeira marca, uma marca nacional, em parceria com tecnologia alemã, elas têm uma proteção de até 2 anos e até 5 anos. Essas são as proteções dessa linha. A outra linha já é uma linha importada, ela proporciona aí 15 meses a 2 anos e 3 anos a 5 anos. Tem algumas diferenças ali entre elas, como eu falei, eu vou explicar em outro vídeo. E obviamente, como eu já tinha falado no vídeo anterior sobre polimento, a durabilidade disso tudo, de todas essas proteções, vai variar de acordo com o seu uso, de acordo com o seu cuidado. Quanto mais você cuidar, mais ela vai durar. Pode ser que até esses 5 anos de durabilidade possa se estender, dependendo aí do seu cuidado. Eu estou aqui com o vitrificador aberto. Eu vou mostrar para vocês como que ele fica depois que ele seca, depois que ele termina o período de cura. Foi o vitrificador que a gente usou aqui nessa BM. Proteção de até 2 anos, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Bom, basicamente é isso daqui, ó. Essa camadinha sólida que ele forma sobre a pintura. Tá vendo? Então, essa é a camada que o vitrificador vai deixar. Normalmente eu costumo usar um frasco desse daqui para aplicar em um carro, tá? Cada marca vai ter um rendimento, isso é importantíssimo. Um método de aplicação, com certeza, também é importantíssimo, principalmente quando a gente fala sobre uma durabilidade tão alta. Imagina só, a gente tem uma durabilidade que pode chegar até 5 anos, ou até mesmo estender, dependendo do cuidado, mas na hora da aplicação foi feito algum erro, algum equívoco, uma falta de atenção. Isso pode não prejudicar a curto prazo, mas pode prejudicar lá na frente, fazendo com que a proteção não chegue ao que ela poderia chegar, ou que ela não tenha o desempenho que ela poderia ter se fosse aplicada da forma correta. E aí o último ponto que eu quero chegar. A gente vai estar aplicando uma proteção com durabilidade de anos no carro, repelindo água, sujeira, facilitando nas lavagens, aumentando o brilho e, ainda assim, protegendo contra ações do tempo, servindo como uma camada de sacrifício. Tá? Então, toda a ação que acontecer naquele carro vai acontecer antes na camada do vitrificador, antes de passar para o carro, tá? Antes de passar para o verniz. Então, vou voltar aqui para o verniz. A respeito dessa aplicação, precisa seguir um processo, ser bem feita. Por que eu digo que a gente precisa fazer um polimento? A gente vai estar aplicando uma camada de proteção ali com todas essas características por cima de um verniz que vai estar todo arranhado. Um verniz que já vai estar sem brilho, um verniz que vai ter contaminação, um verniz que vai estar apagado. Não funciona. Não funciona. A maioria dos fabricantes de vitrificadores pedem para a superfície estar muito bem polida, muito bem limpa, corrigida, livre de hologramas, livre de micro-riscos, livre de qualquer coisa, para garantir a melhor ancoragem desse vitrificador aqui sobre a superfície, fazendo que chegue aí ao tempo que ele promete, tá? Então, é importantíssimo a gente fazer uma correção aqui nesse verniz antes de aplicar o vitrificador. Desse jeito, o que acontece? O verniz já vai estar corrigido, o verniz vai estar polido, a pintura como um todo vai estar o mais possível perto de zero, ou melhor que zero, dependendo do estado do carro, zero. Já apareceu cada coisa aqui. Aí sim a gente vem com a proteção. Voltei aqui, cortou. É muito mais fácil a gente manter as características de um vitrificador que está aplicado sobre uma superfície já corrigida, já perfeita, do que a gente querer que ele mantenha o brilho que ele proporciona, a repelência que ele proporciona, sem estar tudo certo antes dessa aplicação. É muito mais fácil a gente cuidar de algo que já está cuidado, algo que já está corrigido, do que a gente querer que ele perdure aí pelo tempo que ele promete, sem as condições que ele pede. Basicamente, o vídeo de hoje foi sobre isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Se você não segue a gente lá no Instagram também, começa a seguir. Vou deixar o link aqui na descrição e se inscreva no canal. Vai ter bastante vídeo falando sobre isso.
mostrando algumas coisas. Espero ter ajudado, espero ter explicado de uma forma prática, de uma forma didática, que você consiga entender as camadas que a pintura tem. Pare de olhar, a gente parar de olhar assim uma pintura do carro só como uma coisa, quando na verdade são várias. Por exemplo, a partir de hoje eu tenho certeza que quando você for lavar o carro, você não vai falar que você vai lavar a lata do carro. Você vai falar que você vai lavar o verniz. Ou o vitrificador, caso você já tenha feito essa vitrificação. Fechou? Então, é isso aí. Bora descansar.